Meu Deus, essa eu não sabia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live da Uninível. Eu quero apresentar para vocês a Valdirene. A Valdirene veio falar de um assunto muito importante para nós. Você vai aprovando aí, Gislene? Ela veio falar de oratória online, gente. E a gente está trabalhando muito online. Eu, pelo menos, estou trabalhando muito online. E muita gente vai ter que trabalhar online por causa dessa pandemia toda, que a gente já está 1 ano e meio quase, e ainda, pelo visto, ainda vai continuar mais um tempo. Então, a Valdirene, ela é jornalista, especialista em comunicação, e veio nos dar o prazer de falar sobre esse assunto tão importante para nós. Valdirene, como eu costumo dizer, sem mais delongas, a bola está com você agora. Olá, Luci, olá, Gislaine, olá a todos, que prazer e que honra estar aqui com vocês para falar nesta noite de oratória online e sucesso profissional. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aposto que eu dei um susto em todo mundo. Alguém deve ter pensado aí, não que ela vai falar de oratório online com a câmera fechada. Sim ou sim? Levanta a mão quem se assustou aí comigo. Eu imagino, porque não dá para falar de comunicação, não dá para falar de oratória, não dá para conectar olho no olho sem câmera aberta, minha gente. Que prazer estar aqui com vocês. Então, o que eu quero pedir para vocês? Estamos hoje numa live de comunicação, de oratória profissional. Estamos falando à distância. Eu aqui de Curitiba, encasacada, estou vendo a gente aí no calorzinho e outros eu não estou vendo porque a câmera está fechada. Então, para a gente começar, eu quero fazer um convite para todos vocês, que eu estou vendo apenas o nome. Que tal a gente abrir a câmera? É um convite porque é comunicação. Vamos abrir a câmera, olho no olho. Eu quero que vocês me vejam, mas eu quero ver vocês também. Se nós estivéssemos no presencial, como era a nossa vida até um tempo, como que nós estaríamos? Nós estaríamos, gente, provavelmente eu fazendo uma palestra com vocês aqui, ó, num palco lindo, seja em Foz do Iguaçu, São Paulo, Tubarão, que eu vi que já tem gente de Tubarão, ou em qualquer lugar do país, eu estaria olho no olho com vocês e vocês estariam me vendo como? Tridimensionalmente. Vocês estariam olhando para os meus sapatos, para os meus gestos, para a minha postura, para o meu tom de voz, para a cor da minha roupa, para acessórios. Nossa, gente, olha quantas coisas para eu me comunicar com vocês. Mas hoje nós estamos como? Nós estamos aqui, olha, fechados em quadradinhos. Cada um no seu quadrado. Eu no meu quadrado aqui, vocês no quadrado de vocês aí. Mas não é em função deste quadrado que o nosso poder de comunicação vai ser reduzido. Nós não podemos deixar a distância diminuir o nosso poder de comunicação. Eu sou empresária, vocês são empresários, vocês se conectam com o público, vocês atendem clientes, vocês trabalham no dia a dia de vocês. E o mundo, infelizmente, está passando por este momento desafiador. Não é só aqui na minha cidade, não é só na cidade do Moura, não é só na cidade da Nádia, não é só na cidade do Alisson, que eu ainda não vi, não é na cidade da Luci, não é na cidade da Gi, é o mundo. O mundo. E o mundo não vai parar para eu vencer o meu medo de abrir minha câmera. Os meus negócios não serão
interrompidos nesse momento. Então, nós já passamos por um sofrimento muito grande, porque a pandemia afetou a mim e afetou a todos vocês, a todos nós. Ela não perguntou se ela podia entrar, ela não bateu na porta. Ela chegou chegando. Mas nós precisamos continuar com os nossos trabalhos. E só vende bem, só faz bons negócios, só vive mais feliz quem se comunica bem. E hoje nós estamos nos comunicando à distância. Então, nós precisamos, sim, dominar as técnicas da oratória online. Nós precisamos vencer esta barreira de falar para a câmera, que isso não é mais coisa de jornalista, que é a minha profissão inicial, a minha formação, porque eu sou jornalista por formação, mas eu sou comunicadora por paixão. Então, não é só coisa de jornalista. Hoje é coisa de todo mundo, da Girlane, do Elton, é coisa do Renato, da Paula, e deixa eu olhar, do Aldemir, do Danilo, do Renato de novo, aqui do Mário. É coisa de quem precisa fazer negócios, precisa vender os seus produtos, precisa vender os seus serviços, precisa vender a sua imagem. Hoje, todos nós precisamos dominar a técnica da comunicação, porque quem se comunica bem vive mais feliz. Tem uma frase que diz assim: você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. E eu, Valdirene Alves, vou além. Digo que se você se comunica com segurança, assertividade, clareza, objetividade, você vive mais feliz. Quem aqui já enfrentou algum problema por questão de comunicação? Já viu uma outra pessoa se destacar mais, mesmo não sendo tão bom tecnicamente, porque se comunicava melhor? Levanta a mão, ou isso aconteceu só comigo? Só comigo, Valdirene Alves, aqui. Não. Não aconteceu só comigo, não. Isso acontece todos os dias na nossa vida. Então, vocês, empresários, empreendedores, vocês precisam dominar a técnica da comunicação. E hoje eu digo que é no online, porque a nossa vida vai continuar por um bom tempo no online. Vamos ter um sonho coletivo aqui. Todo mundo vacinado, o Brasil inteiro vacinado. Mesmo assim, o online deixaria de existir? Por que que ele não deixaria de existir? Porque é uma conquista que nós percebemos que dá para a gente adotar no nosso dia a dia. Dá para fazer negócios, tocar nossas empresas, reduzir custos, para um monte de coisas. Então, é uma conquista. Se não fosse online, talvez eu não estivesse hoje falando com vocês. Então, olha que maravilha. Então, por isso, nós precisamos superar este medo. Precisamos vencer esta barreira. Eu tenho uma frase que eu falo muito nos meus treinamentos e nas minhas mentorias de comunicação. Se você fechou a sua agenda para uma reunião online, abra a sua câmera. É uma questão até de empatia. Se coloque no lugar do outro. Se eu estou com a minha câmera fechada aqui, eu tenho que usar muitos outros recursos para conseguir me conectar com vocês. E quem me garante que se eu estou falando com todo mundo com a câmera fechada, se você está do outro lado? Então, já pensou? É um desafio. Então, vamos manter sempre a nossa câmera aberta. E eu vou falar mais para vocês. Quando nós estamos nesse quadradinho aqui, que a nossa vida se transformou, sabe o que acontece? Eu sou a minha empresa. O Vitor é a marca dele. O Renato é a marca da empresa deles. Porque antes de conexão com empresas, nós nos conectamos com pessoas. Pessoas. Então, eu preciso ver o outro
por inteiro. E nós vamos falar sobre isso hoje, nesta parte de comunicação online. Porque hoje nós não precisamos só das técnicas de oratória, nós precisamos das técnicas de neurocomunicação, neurooratória. E eu vou dar um exemplo bem simples aqui agora para vocês. Vamos lá. Tenho aqui 2 maçãs. À primeira vista, se eu perguntar qual parece mais doce, aqui está mais vermelhinha ou aqui está menos vermelhinha? Provavelmente, muita gente vai dizer o quê? Ah, Val, a que parece mais doce é esta mais vermelhinha. Por quê? Porque eu tenho registros neurais de que as maçãs mais bonitas, as mais vermelhinhas, são mais doces. Não vou dizer nem mais gostosas, porque um pode dizer, ah, eu gosto mais dela mais azeda. Vou dizer mais doce. Então, a gente tem esse registro mental. E o mesmo acontece com a nossa comunicação. Eu preciso enxergar vocês por inteiro à medida que o meu enquadramento me permite. Ah, Val, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tudo que está neste quadradinho comunica. E que quando eu olho para o outro empresário, para o cliente, eu olho para outra pessoa do outro lado, tudo que está no quadradinho dela comunica. E eu tenho que buscar registros para fortalecer a minha comunicação. Deixa eu ver se alguém já ouviu aquela frase. Quem não olha nos meus olhos não fala a verdade. Alguém já ouviu? Sim. E onde está o olhar do outro no online? Aqui? Na câmera? Então, como que eu vou fazer negócio com alguém se eu não vejo a outra pessoa? E olha só, quando vocês forem fechar um negócio muito importante, dica fundamental. Veja só, agora eu estou olhando para a Lucy na câmera, estou falando com a Lucy. Agora eu estou olhando para a minha imagem na câmera e continuo falando, e estou olhando para a minha imagem. Quando eu olho para a câmera, onde que eu olhei no olho de vocês? Na câmera. Então, nós temos uma tendência muito grande de fazer uma reunião olhando aqui para a gente na tela. Não sei nem se é narcisismo, por falta de hábito, que é, mas a gente olha para cá e olha, e arruma o cabelo, e mexe, olha mais um pouquinho. Mas eu não estou olhando no olho do outro. É aqui, na câmera. Então, quando vocês forem falar assim, olha, eu tenho certeza que a Nível é a melhor empresa de cashback, nós temos a melhor infraestrutura, eu vou olhar aqui. Eu não vou dizer que, aqui vocês estão falando com a melhor empresa. Não, é aqui. Então, na hora de falar com assertividade, para cá, para a câmera. Então, isso foi uma introdução para dizer para vocês que a nossa forma de comunicar, de nos comunicarmos, ela mudou. A nossa comunicação mudou. E eu preciso conhecer esses novos caminhos para eu me aproximar do meu cliente, para eu firmar parcerias e para eu ter uma boa imagem profissional. E a gente já vai ver na sequência, eu vou começar a compartilhar a tela, a gente já vai ver na sequência o porquê que eu estou dizendo tudo isso, que não é a Valdirene Alves que está dizendo. Pesquisas, a ciência comprova isso que eu estou falando para vocês. Então, assim, sempre que você for participar de um evento, de uma reunião, o que que você faz para você pensar, para você fazer uma avaliação? Como eu estou com relação ao outro? Olha a imagem de todo mundo na tela. Veja, como está a minha imagem? Olha só, eu estou menor que vocês e falando aqui, estou com a minha cabeça cortando, ou eu estou no enquadramento que vocês conseguem perceber meu gestual, que vocês conseguem fazer uma leitura. Então, o que você vai fazer quando você estiver numa reunião? Com 2 pessoas, você vai se colocar em pé de igualdade com ela. Pense um pouquinho. Julgamento todo mundo faz, isso faz parte do ser humano e tá tudo bem, tá?
Vocês fazem negócios com uma pessoa que vocês acham que é menor que vocês, ou uma empresa muito menor que vocês, menos conhecimento? Fazem? Não, né? Pelo menos alguém em pé de igualdade ou acima. E onde que eu consigo estar em pé de igualdade aqui no online? Com a minha imagem. Então, eu preciso de um enquadramento adequado, com espaço nas laterais, e preciso estar em pé de igualdade com o outro. Isso vale também para vocês que têm aí contato com a imprensa, vai dar uma entrevista, e hoje nós fazemos muitas entrevistas online. Então, o seu enquadramento é fundamental, o olhar para a câmera é fundamental. Não falar aqui, não falar luz. Veja só, se eu apago minha iluminação, fica mais difícil ou mais fácil de me comunicar com vocês? Sim, melhorou? Então, vocês viram que tudo bem quando diz, eu estou meio no escuro, com enquadramento não adequado, hoje não é o lugar ideal, e tudo isso pode acontecer, tá, gente? Eu estou falando de uma situação ideal, e o que eu estou falando para vocês é, vamos tirar os ruídos da comunicação, que eu não preciso, para eu me comunicar bem com o outro que está do outro lado da telinha. Sim ou sim? Funciona? Ok. Então, eu vou compartilhar tela agora com vocês, a partir de agora. Tudo isso que eu falei está ali na minha apresentação. E, ao final, a gente abre para perguntas, para dúvidas. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Então, a relação da oratória com o sucesso profissional. Eu tenho muita honra de dizer para vocês que esta palestra que eu estou fazendo aqui agora, que esta apresentação que eu estou fazendo para vocês agora, ela foi feita também em Portugal. Eu fui chamada para dar uma palestra sobre oratória online para Portugal, para o SCAL, que é o Instituto de Ensino de lá. E como que isso foi possível? Pelo online. Talvez, se não fosse o online, eu poderia dar uma palestra em Portugal, mas provavelmente não teria sido agora 2020, o ano da pandemia. E foi no fim de 2020 que eu fiz esta palestra em Portugal, falando a relação da oratória, principalmente da oratória online, com o sucesso profissional. Então, vamos lá. Quero falar com vocês sobre uma coisa que está presente na vida de muita gente, que é o medo de falar em público. Alguém já sentiu medo? Levanta a mão para mim. Se alguém já teve medo em algum momento de falar em público. E por que que nós temos medo de falar em público? Nós não temos medo de falar em público. Nós temos medo de falhar em público. Nós temos medo do julgamento, nós temos medo do branco, nós temos medo do outro ter mais conhecimento do que a gente naquele momento. Nós temos muitos medos. E o que que esse medo faz? Esse medo acaba nos impedindo de mostrar ao mundo o nosso tamanho, o tamanho da nossa empresa. Eu tenho duas frases que eu uso muito no meu dia a dia e que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é: a comunicação transforma vidas de pessoas e de empresas. E a segunda: nós somos do tamanho da nossa comunicação. Nós somos do tamanho da nossa comunicação. Qual é o seu tamanho hoje? Será que o medo está te impedindo de mostrar ao mundo o seu tamanho? E onde está esse medo? Ele é real ou ele está apenas aqui, te assustando, te limitando, te impedindo de ir além? Porque quando nós temos medo de falar em público, sabe o que que acontece? Acontece assim, vamos ver se vocês já passaram por uma situação dessas. Aquele desespero que parece que o coração vai parar. Alguém já sentiu? Coração batendo rápido? Certo. Ou então, aquela tremedeira. Perna tremendo, tudo tremendo, as mãos suando. Já sentiram isso?
Ou será que isso só aconteceu comigo? Porque eu já tive muito medo de falar em público também. Primeira vez que eu falei em público, eu fiz uma apresentação ao vivo como repórter e eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. Ou então que eu ia desmaiar e que eu seria demitida e que eu não conseguiria pagar minha faculdade, porque eu estava fazendo faculdade. Quero dizer para vocês que nada disso aconteceu. Porque tudo estava acontecendo aqui na minha cabeça. Não desmaiei, não morri, não morri, porque o medo de falar em público não mata ninguém, a gente só acha, porque é uma sensação de quase morte, porque para o nosso cérebro, ele nos manda um monte de sinais e uma descarga hormonal que é assim, ou você foge, ou você enfrenta o perigo, e você passa a não pensar em mais nada. Você só pensa assim que você vai ter um treco ali na frente do seu público, porque o medo faz você criar uma série de outros obstáculos. O que eu quero dizer para vocês? Agora vocês sabendo que o medo de falar em público ele é super normal, que ele está aí entre os principais medos da humanidade. Tem várias pesquisas, algumas colocam entre os 3 principais medos, entre outras entre os 5 principais medos. Eu quero dizer que está entre os principais medos. Mas nós temos medo do quê? De falhar em público, da avaliação. Então, quando nós descobrimos que tudo bem, que não sou apenas eu que tenho esse medo e essa sensação de que vou morrer a qualquer momento, eu passo a encarar o medo de uma forma mais normal. E eu começo a trabalhar os meus medos. Eu começo a trabalhar no dia a dia que tipo de técnica eu vou usar para combater o medo X, sabendo que tudo acontece aqui dentro. Sabendo que eu posso controlar o que acontece aqui. Porque eu preciso vencer esse medo, porque, como eu disse, quem fala em público se destaca, se transforma em referência, faz mais negócios, vive mais feliz. Então, nós precisamos, sim, descobrir qual o tipo do medo, se ele é psicológico ou se ele é uma questão de técnica. Para os dois tem jeito. Os dois nós podemos trabalhar. Só precisamos descobrir qual o medo e saber que está tudo bem. Uma pesquisa da Você S.A. mostrou que 78% dos executivos naquele determinado momento da pesquisa, que eles tinham medo de falar em público. Olha só. E o que é falar em público hoje, gente? Não é mais só naquele palco que eu mostrei para vocês no começo da apresentação. É uma reunião de negócios, quando a gente atende um cliente, quando você faz um pitch de vendas, um pitch pessoal, quando você participa de uma transmissão como essa que nós estamos fazendo aqui, tudo isso é falar em público. Então, nós precisamos vencer este medo para que possamos viver mais feliz. Então, como a Lucy me apresentou ali, quem sou eu? Eu sou Valdirene Alves, eu sou jornalista, sou formada na Universidade Estadual de Ponta Grossa, tenho aí experiência de TV como repórter, apresentadora, editora, já trabalhei em grandes empresas na área de comunicação interna e TV corporativa, já fui diretora de comunicação social da Secretaria Estadual de Saúde, mas também sou casada com Gilberto, tenho uma cachorra chamada Lila, sou apaixonada por comunicação, acredito no poder transformador da comunicação. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque quando nós nos comunicamos, nós precisamos pensar como eu quero ser vista pelo outro, porque eu tenho o poder de colocar palavras na boca do outro. Então, eu preciso me apresentar de uma forma que gere conexão com a minha audiência. E, normalmente, esta conexão não acontece apenas por meio do meu currículo. O currículo, ele é importante, mas o que ele é mais importante que isso? O meu propósito de vida, a minha missão, aquilo que eu realmente acredito. Que foi o que eu falei para vocês no começo, o poder transformador da comunicação. Nós somos do tamanho da nossa comunicação. Então, o que eu estou propondo para vocês nesse momento agora que eu fiz esse pitch, mesclando um pouquinho de vida pessoal e profissional? Que vocês pensem na história de vocês,
como que vocês querem ser vistos pelo público de vocês. Seja numa reunião de negócios, numa apresentação, num atendimento ao cliente. Você tem o poder de editar a sua história e contar a versão que realmente te representa. Então, está aí um dever de casa, de comunicação, para você visitar a sua história e descobrir qual é o seu pitch pessoal, seja para o presencial ou para o online, porque todos os dias nós temos oportunidade para nos apresentarmos em público. Cabe a nós, os donos da história, as donas da história, contar esta versão da melhor forma. Me perguntam sempre nos meus treinamentos, Val, oratória é dom? Não nasci com esse dom. Já ouvi isso? Não nasci com esse dom. Não vou nem tentar falar em público porque isso não é para mim. Quero dizer para vocês que oratória, ela pode ser aperfeiçoada. Sim, tem algumas pessoas que têm o dom, falam com toda facilidade. Mas a grande maioria, mais de 90%, treina esta habilidade, que é uma habilidade extremamente valorizada pelo mercado e buscada pelos profissionais. Então, olha que boa notícia. Se você quer, você pode. Se você quer, você pode. Agora, o que é preciso? Tomar ação, dar o primeiro passo. Eu conheço um monte de gente que sofre calado com relação à comunicação, que participa de reuniões, que participa de apresentações e sai sempre com aquela sensação, ai, não foi do jeito que eu queria, não foi legal, não foi bom. Mas o que a pessoa faz para mudar isso? Nada. Ela fica à espera de um milagre. E na comunicação nós precisamos buscar um treinamento para esta habilidade. Então é preciso sair da intenção para a ação, dar o primeiro passo. E eu trouxe aqui grandes oradores que tinham muito medo de falar em público, que não dominavam as técnicas da oratória. Porque veja só, oratória é ciência e é arte. Teve origem lá no século V a.C., na Grécia Antiga. E foi com Aristóteles, que é considerado o pai da oratória, que ela passou a ser vista como ciência. Val, então por que você tem uma foto ali do Demóstenes? Uma foto não, uma ilustração. Porque ele era gago. Ele tinha dificuldade de falar em público. Ele treinou e ele superou tudo isso. Assim como Steve Jobs, assim como a Amy Cuddy, que tem um TED maravilhoso que eu indico para vocês, Poses de Poder, que ela fala que quando você muda sua pose todos os dias, por 2 minutos diariamente, você consegue mudar suas atitudes, seus resultados. Então, sugiro que vocês assistam. Então, estamos aqui na tela com 3 grandes exemplos de grandes oradores que passaram pelo medo, que se superaram e que treinaram. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós podemos. De novo, só dar o primeiro passo. Vamos lá. Agora que eu entro na história aqui para vocês também, de novo, das maçãs. Então, o que é a boa comunicação? Isso vale para o presencial e vale para o online. A comunicação ela não é formada por uma coisa só. Ela é um conjunto que começa ali, com 55% da nossa comunicação é não verbal. 55%, veja só. Por que eu falei do enquadramento para vocês? Por que eu falei da luz? Por que eu falei do olho no olho? Por que eu falei que tudo que está em quadro comunica? Mesmo que eu não tenha a intenção de, isso está sendo comunicado. Quando eu estou numa reunião desse jeito, eu não falei nada. A minha imagem está comunicando alguma coisa para vocês? Sim ou sim? Estou lá. Então, assim,
Se eu estou numa reunião online, mesmo aquilo que eu não falei está sendo comunicado. E no presencial também. Muitas vezes, minhas atitudes, meus gestos, a minha roupa, acaba comunicando muito mais, criando uma barreira inicial no meu processo de comunicação. E no online é a mesma coisa. No online, nós precisamos trabalhar mais do que nunca nosso tom de voz. E qual é a melhor voz para falar em público? A sua voz. Esta é a melhor voz para falar em público. Quando eu digo isso, eu estou falando que nós precisamos trabalhar entonação, volume, ritmo, fluidez, ênfase. Tudo isso faz parte da voz, principalmente no online. Eu falo um pouquinho mais alto do que eu falo normalmente, porque, de novo, eu estou limitada num quadradinho. Se eu estivesse aqui com esse gestual fechado, falando com vocês nesse tom de voz, desde o começo da palestra, será que alguém já teria dormido aí do outro lado da tela? Muito provavelmente sim. Então, no online, mais do que nunca, eu preciso de um ritmo próprio. Eu preciso prolongar palavras, eu preciso marcar posicionamento, eu preciso trabalhar com volume, com intensidade. Tudo isso é o que dá o colorido para a nossa voz e faz com que eu consiga prender a atenção da minha audiência. E depois disso vem 7% conteúdo e palavras. Val, você como uma jornalista, uma profissional formada em PNL, que trabalha com neurocomunicação, você acredita mesmo que só 7% aí desta comunicação, conteúdo e palavras? Não vamos entrar nesses números. Não sei se 7%, 15%, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês podem ter um conteúdo maravilhoso, uma excelente formação, e se você for dar uma palestra no online e não, ou no presencial, não trabalhar a sua comunicação não verbal, não trabalhar o seu tom de voz, a forma com que você usa a sua voz para se comunicar, você não vai chegar no seu conteúdo. Você vai ter muito mais dificuldade. Então, muita gente diz, esta pesquisa, numericamente, ela não está, não concordo, discordo. Não vamos entrar nesta questão. Vamos só pensar que tudo comunica, independente dos percentuais. Então, eu preciso, sim, chamar a atenção da minha audiência pela minha imagem. Quando eu comecei com a câmera fechada, tenho certeza que um monte de gente pensou, gente, ela vai fazer uma palestra de comunicação e não vai abrir a câmera. Começou aí. Depois, quando eu comecei dizendo para vocês que prazer estar aqui, é de verdade. Eu não poderia dizer que prazer estar aqui. É que prazer estar aqui. Tudo comunica. O meu conteúdo precisa estar de acordo com a energia que eu coloco nas palavras. Porque eu vou dizer para vocês, não é só a maçã que tem sabor, não. Nossas palavras têm sabor, têm energia, têm intenção. Então, eu preciso saborear palavras, eu preciso trabalhar tudo isso na minha comunicação. E depois, claro, pensar muito bem no meu conteúdo. O meu conteúdo, ele precisa sempre estar alinhado com o meu objetivo e com o meu tempo. Sempre. O que eu quero dizer com isso, gente? Que se alguém te der 30 segundos para você falar, você tem que falar em 30 segundos, não em 35. Se você tem 7 minutos, 7 minutos, 1 hora, 1 hora. Então, você precisa pensar o seu conteúdo de acordo com o tempo que você tem. Escolher as melhores palavras, aquelas que te representam, e trabalhar toda a sua intenção pela voz e pensar em todos os detalhes da sua comunicação. Presencial e online. Estas informações valem para os dois, ok? E qual que seria a fórmula da oratória perfeita? Eu brinco, eu falo que segundo Valdirene Alves, porque não existe uma fórmula da oratória perfeita. Mas eu tenho certeza que acaba passando esta fórmula, ela passa por 3 T's. Vamos lá, quais são esses T's? Primeiro, talento. Todo mundo tem talento.
Não deixe ninguém dizer que você não tem talento para se comunicar bem, para falar em público. Então, talento, todos nós temos. Eu só preciso deixar este talento vir à tona, tá? Talento é um. Segundo, técnica. Eu passei várias técnicas aqui para vocês. Tom de voz, roteiro. Roteiro é fundamental para você ficar dentro do tempo, para você saber de onde você está saindo, para onde você vai. É como se fosse um GPS, vai direcionar a sua fala, a comunicação, como que você usa a comunicação não verbal no online, tudo isso é técnica. Então tá, talento e técnica, 2 T's. Qual seria o terceiro T? Do treino? Treino. Um atleta de alta performance, quando ele está muito bem, o que ele faz? Ele treina, continua treinando para ter alta performance. Uma orquestra, um músico, todo mundo, mesmo tendo um talento, precisa treinar. Por que que com a comunicação seria diferente? Por que que eu acho que eu vou conseguir no improviso falar exatamente o que eu quero do jeito que eu quero? Eu posso conseguir no improviso uma vez, na segunda vez pode não dar certo, na terceira eu saio frustrado. Então, o que que é melhor? Treina a sua comunicação. Uma comunicação bem treinada, ela fica dentro do tempo, você tem as palavras que você gostaria de usar, a ênfase que você gostaria, o tom de voz. Então, não deixe a sua comunicação ao acaso. Treine o seu pitch de vendas, treine a sua apresentação, treine a sua reunião com o cliente, com o seu parceiro. Treino. Então, vamos lá, técnica, talento e treino. Técnica, talento e treino. Quando você acha que está bom, você treina mais um pouquinho para garantir. Então, isso daí é a fórmula da oratória perfeita. E outra coisa muito importante que eu falei lá no começo é o jogo interno que acontece aqui. Aquele medo que muitas vezes eu acabo criando um cenário que ele não é real. Eu já trabalhei com muita gente que chega até aqui a minha empresa dizendo assim, eu sou gago. E quando eu mostro para a pessoa que ela não tem problema de gagueira, ela diz, mas na minha cabeça era gaga. Uma outra pessoa diz, eu falo gritando. Quando eu mostro que o que está acontecendo na realidade, quando eu gravo e mostro, a pessoa vê que aquilo não é verdade. Então, qual que é uma dica para vocês de comunicação? Gravem a apresentação de vocês, o pitch de vocês, e depois vamos assistir com um olhar. O que eu posso melhorar? Meu conteúdo está legal, minha postura está boa, meu enquadramento. Eu tenho aqui algo fantástico hoje para treinar. Então, assim, vamos dominar o nosso jogo interno. Em neurocomunicação e neurosemântica, um dos pressupostos é o seguinte, quando o jogo interno está ganho, quando você ganhou o jogo interno, o externo está garantido. Então, a comunicação interna, ela é fundamental. E olha que eu não estou falando daquela comunicação interna que eu amo nas empresas, estou falando do que acontece aqui, ó, aqui dentro, porque todo pensamento gera uma emoção que leva a um comportamento e que vai te dar um resultado. Então, tudo começou aqui. Como vai ser esta minha apresentação hoje? Com que energia eu entrei aqui? Qual foi o comportamento que o pensamento fez com que eu tivesse nesta noite? E qual é o resultado esperado? Então, muitas vezes o resultado de uma pessoa não é o esperado, porque ela já começou aqui a programar. Não vai dar certo, eu vou me esquecer, vai me dar branco, e um monte de coisas. E claro que o nosso cérebro vai executar tudo aquilo que eu programei para ele executar, porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, a comunicação interna é fundamental. Se eu perguntar agora para você, quais são as principais palavras que dominam a sua mente no seu dia? Será que elas são positivas ou negativas? E será que essas palavras estão interferindo ou não nos seus resultados? É com cada um agora, dê uma pensadinha. Se eu fosse fazer uma nuvem de palavras com vocês, quais as palavras que iriam aparecer? Então, pensamento, emoção, comportamento, resultado, comunicação interna, a nossa comunicação interna. De prático, disso tudo aqui chegando ao final, o que eu posso dizer para vocês de comunicação, de oratória online e sucesso profissional?
Eu sempre digo assim, faça um planejamento analógico. O que é isso, Val? Um planejamento analógico. Escreva um roteirozinho à mão. Por que à mão? Sua energia está ali. Você vai olhar depois. Então, escreva a sua apresentação, vai fazer um pitch de 30 segundos. O que você quer que o outro tenha registrado a seu respeito? Escreva, treine, coloque paixão na sua comunicação. Vamos voltar lá no início da minha apresentação. Currículo é importante, nos dá credibilidade. Faz parte ali do ethos, pathos e logos, que é a estrutura do discurso, da retórica. Então é importante, currículo é importante, mas ele não é tudo. É preciso que a gente mostre ao mundo quem nós somos pela nossa comunicação, usando também a nossa paixão. Então fale com o coração. Tenha frases marcantes, como se você estivesse ou fazendo o título de uma matéria, ou escrevendo para o Twitter, frases curtas, definindo o propósito de vocês, o diferencial de cada um. Números e palavras fortes, isso é marcante também, faz parte ali da estrutura lógica da sua apresentação. E principalmente, gente, faça parecer fácil. Faça parecer fácil, porque quando você fala com coração, o outro com certeza vai se envolver. E no mundo online, o que muda? Que eu já comentei com vocês, que eu abri esta nossa apresentação mostrando para vocês. O cenário, estamos num quadradinho, então tudo comunica. Minha roupa, meus acessórios, cor de roupa, o que está aparecendo no fundo da minha imagem. Se eu tenho uma imagem torta no fundo, provavelmente o outro vai ficar olhando e dizer, o que está acontecendo lá naquele cenário? Então, tudo comunica. No online, nós precisamos ter isso muito claro. Que eu preciso, eu estou em casa, estou muito à vontade. Ok. Mas e o que vai aparecer no vídeo não é uma reunião profissional? Então, sempre me perguntam assim, Val, qual que é a melhor roupa? Posso ir com uma roupa mais à vontade? Eu falo, você iria numa reunião presencial com esta roupa? A pessoa diz, iria. Ok, então tá tudo bem. O seu dress code é de acordo com a empresa que você representa. Então, quando estamos num grupo de empresários, nós somos empresários. Então, o nosso dress code é de acordo com os empresários. No online, continua valendo a mesma coisa. Então, o conforto, bacana, ele pode existir, mas eu tenho que pensar sempre que eu estou passando uma imagem profissional, que eu sou a minha empresa e vice-versa. Tá? E o roteiro? O que é o roteiro? O roteiro nada mais é que a guia da sua fala. Não estou falando de um roteiro altamente elaborado, não, aquela coisa complicada. É um roteiro simples, para você colocar num papel de onde eu estou saindo e onde eu quero chegar com a minha comunicação. Qual é o objetivo? Qual é o tempo? Olha só, a questão de tempo é muito importante, o seu tempo de fala, a pontualidade em reunião, como você vai se comportar, tudo isso você consegue colocar num roteiro, porque você está escrevendo ali, começo assim, termino assim, vou colocar na abertura, no desenvolvimento, na conclusão, o que eu quero que as pessoas levem da minha comunicação. Qual que é o principal objetivo? Então, vale para o mundo online, vale para o mundo presencial. Cenário, roupa, roteiro. Tom de voz, isso fundamental, porque numa reunião online, vocês já devem ter participado. Quando fica aquele silêncio, olha só. Foi um silêncio curto, mas eu deixei só para vocês perceberem. Eu venho num ritmo de comunicação e, de repente, mudo. O silêncio fica muito grande. Então, no online, eu preciso ter um ritmo. E o que é de bom tom? Sempre câmera aberta, mostre que você se importa com o outro. A empatia. Coloque-se no lugar do outro e o microfone fechado. Você vai abrir o seu microfone quando você for falar, até para o seu áudio não competir com o áudio de quem está apresentando naquele momento. Então, assim, use todas as oportunidades para falar em público. Quem se comunica bem se transforma em referência, vende mais, vive mais feliz, é visto de uma melhor forma pelo outro. Até mesmo na nossa casa,
Quando você tem uma comunicação clara e assertiva, você evita muitas outras discussões. Então, domine o medo, que você já sabe que o medo pode ser dominado, que ele acontece aqui, que ele está lá na nossa formação, lá dos nossos ancestrais, mas que hoje, quando eu falo em público, eu tenho que dizer para o meu cérebro, eu não estou num perigo real, eu só preciso dominar as técnicas para eu superar este medo. Pratiquem a fórmula, técnica, talento e treino, e o autoconhecimento. Não adianta nada um monte de técnicas se você não sabe qual a origem do seu medo. O que a gente precisa trabalhar? Então, trabalhar a comunicação é trabalhar o autoconhecimento. E eu encerro esta palestra com a frase que eu comecei esta palestra. Nós somos do tamanho da nossa comunicação. Qual o seu tamanho hoje? Fale com o coração. Quando você fala com o coração, quando você fala de uma forma simples, você consegue envolver o outro. Então, agradeço de coração a Nível por esse espaço, agradeço de coração a Lucy, a Gislaine que me fez o convite, e agradeço a cada um que está aí do outro lado da minha tela, olhando olho no olho comigo, à distância, de qualquer região do nosso imenso Brasil. Então, gratidão a vocês, e eu vou interromper o meu compartilhamento para as nossas perguntas. Val, que live! Que live, mulher! Olha, eu me vi em vários momentos aí, tá? Eu vou te contar uma historinha rapidinha. Em 3 meses, mais ou menos, eu não abri essa câmera, não. Eu não falava aqui, não. E eu tenho um mestre chamado Tiago Galeno, que o pessoal todo conhece, que ele insistia comigo. Eu fazia um curso com ele, da Superagência, e ele falava, Lucia, abre a câmera. E eu falava, não, eu tenho vergonha. Não, você precisa a isso. E eu, não, eu tenho vergonha, Até que chegou a pandemia, e a gente estava trabalhando uma coisa de fazer um portal da cidade, né? Portal do bairro. E aí me deu uns 5 minutos, um sábado à noite aqui em casa, eu falei, gente, todo mundo de porta fechada, o que eu vou fazer para ajudar esse povo? Pô, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E aí eu abri a minha câmera e comecei a falar. E você começou a ser ouvida. E eu comecei a ser ouvida. E hoje eu escuto muita gente falando que eu sou referência para algumas pessoas. E isso é muito gratificante. Muito gratificante. Então, essa sua live foi incrível. Gratidão, gratidão, gratidão por todo esse conteúdo maravilhoso que você trouxe para a gente. E que é importante tanto para quem é aqui de dentro da empresa, né, da Nível, quanto para os nossos parceiros, né? Porque os nossos parceiros lidam com os seus clientes. Eles também estar no online hoje, com tantas empresas, né, de porta fechada, tendo que trabalhar de porta fechada com essa pandemia, quanto as empresas que estão de porta aberta, né? Elas precisam se comunicar com os seus clientes. Então, nossa, isso tudo que você falou, olha, parabéns. Amei. Que delícia ouvir esse depoimento da Lucy, que veio ao encontro de tudo realmente o que eu falei. Ela superou o medo, ela abriu a câmera, ela falou e ela se transformou em referência. E está aqui dando um depoimento para vocês. Olha só, não é na prática tudo que eu trouxe na teoria, isso que a Lucy falou, faz muita diferença, Lucy, é bem isso, referência, negócios, nós precisamos olhar no olho do outro, precisamos abrir a nossa câmera. Obrigada, gratidão, Lucy, pela sua contribuição, que veio, como eu disse, ao encontro de tudo que eu trouxe até agora. E complementando, olha só, para quem há 1 ano e 3 meses atrás não abria a câmera,
Hoje eu faço um plantão de tirar dúvidas com essa galera toda que está aí, tá? Até a semana passada eu ficava 4 horas aqui na frente da câmera, né? Hoje mudou por alguns outros problemas aí, algumas outras questões, algumas outras tarefas, mudou, hoje são 2 horas, mas até a semana passada eu ficava 4 horas aqui na frente da câmera. Isso foi muito bom para mim, né? Me conta um segredo bem baixinho agora, só para mim, ninguém vai ouvir. Você vive mais feliz hoje depois que você passou a se comunicar? Muito mais. Muito mais. Essa pergunta eu sempre digo: você vive mais feliz, sim ou sim? Porque não Sim, eu tem um não, é sim. Que maravilha. com certeza. E aí, galera, podem abrir o microfone, fazer perguntas. A Val está aí à disposição. Ela contou para a gente que ela ia estar à disposição aí para tirar dúvidas e responder algumas questões aí que vocês tenham. Não vamos deixar nossa palestrante no vácuo, né, pessoal? Posso ler alguns comentários ali que eu vi? 2 comentários. Crenças limitantes. Realmente são muitas crenças limitantes que o Alex colocou aqui e que nós precisamos superar. Nós precisamos trocar as crenças limitantes pelas crenças empoderadoras. Isso faz toda a diferença. Você ministra curso online? Sim, tenho essas informações, estão meus contatos lá no final. Então, olha, estou à disposição de vocês para as perguntas e se alguém escrever aqui no chat também quer compartilhar a sua história, estamos aqui abertos. Eu quero agradecer pela aula que realmente... O Elton, você está tentando falar? O Wellington? Boa noite a todos e a todas, estão me ouvindo? O teu microfone está dando um pouco de interferência, mas tenta falar aí. Boa noite, Valdir. A sua live, a sua palestra de puro conhecimento, quero agradecer, primeiro porque sou professor de língua portuguesa e eu sei quanto Fechou o seu áudio. Wellington, por favor, o seu microfone fechou. a sua palestra, pois não? Pode falar. A sua palestra realmente ela teve essa importância, porque nós estamos numa empresa que precisamos nos comunicar, né? Fazer a nossa venda B2B, ou seja, o relacionamento com o empresário. Eu sou executivo de contas da Nível, em setembro estarei sendo franqueado, não é? E a sua palestra ela foi muito importante, somente quando você fala nessa questão dos 3 T's, não é? Treino, o treino ele é importantíssimo, e quando você fala em talento, eu creio que está embutido o conhecimento, não é? O que você sabe, e o que você sabe você consegue transmitir, não é? E por isso que é importante você ter esse treino, não é? O conhecimento ele é uma base para que quando eu chegue no meu cliente, não é? No empresário, que é a minha relação B2B, eu saiba formular, eu tenha um roteiro em conversar, em vender um produto, não é? Que é o cashback ao empresário. Eu agradeço a sua palestra, muito boa mesmo. Obrigado. Eu é que agradeço a sua participação e é isso mesmo. Nós precisamos falar daquilo que nós sabemos. Então, o conhecimento que você vai demonstrar quando você for apresentar a sua empresa, o seu negócio. Muito, muito obrigada por sua contribuição aqui na nossa live de hoje. A Girlane, acho que é Girlane, ela tinha levantado a mão, Girlane. Você tinha uma pergunta? Boa noite. Então, eu praticamente assim, eu sou zero à esquerda a falar em público. Eu morro muita vergonha. No caso, além dos treinos da prática,
qual outra dica que você daria? Olha, de imediato é começar treinando. Como eu disse, a gente precisa descobrir qual a origem desse medo para trabalhar com a técnica correta. Mas imediatamente, Girlane, começar treinando. Começa gravando pequenos vídeos na sua casa, grave textos em voz alta, pegue um livro, um livro que você goste. Vamos pegar aí poesia, uma coisa gostosa. Grave, ouça, vai treinando, só de você escutar a sua voz, sua pontuação, você já vai começar a perder o medo. E é preciso que você realmente coloque em prática isso. Que você diga assim, vou tirar para treinar, vou gravar um vídeo, vou me olhar, vou fazer um roteirozinho. E a leitura em voz alta, ela é fantástica. Ela te ajuda muito a começar a perder o medo da câmera e o medo de falar em público. Eu te garanto que é assim mesmo. Boa noite, Val. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você fez algum trabalho lá em Ponta Grossa? De televisão, de rádio? Eu fiz trabalho sim, comecei minha carreira em Ponta Grossa, fui repórter na TV Esplanada por muitos anos, trabalhei em Ponta Grossa há muitos anos sim. Que período? Faz tempo, o que eu posso dizer para você, vamos lá, tem 25 anos que eu estou em Curitiba, então tem mais de 25 anos tem mais. aí. Na TV Esplanada, trabalhei muitos anos lá e dei aulas na Universidade Estadual de Ponta Grossa também, mas o início da minha carreira foi na TV Esplanada em Ponta Grossa. Não, eu te conheço, já te conheço, eu só não lembrava de onde, mas não foi lá de Ponta Grossa, que eu morei 15 anos, né? Morava 15 anos, morei 15 anos, morava lá até agora há pouco tempo em Ponta Grossa, né? Mas eu quero parabenizar você pela palestra, porque eu acho que para nós, para quem faz trabalho, eu também sou jornalista, eu que montei, inclusive, a TV Educativa de Ponta Grossa, coloquei no ar em 2004 a TV Educativa de Ponta Grossa, né, com o Regis Rigger, o Eduardo Ribeiro, que está hoje na Record São Paulo, trabalhou com a gente lá, né? E isso é fantástico, é importante, porque 30 anos atrás, quando eu fiz uma primeira gravação, que foi num curso, eu me assustei, né? Fiquei desesperado, porque quando eu escutei a minha voz pela primeira vez e vi uma gravação do que eu estava fazendo, foi uma coisa de louco, né? E aí a gente começa a perceber o comportamento da gente dentro dos processos, né? E começa também, digamos, a perceber que a gente pode melhorar, que a gente pode se adequar, que a gente pode... E a vida me levou, inclusive, para trabalhar nessa área, né, de rádio e televisão, também, né, por coincidência, e é por isso que eu acho que é muito interessante, muito importante esse teu trabalho para essa equipe que está aí no tete-a-tete, no dia a dia, né? E principalmente com essa situação que você mesmo colocou, que é a necessidade hoje de nós termos a comunicação aberta para um sistema diferenciado, né? Que é a questão da internet, a questão do vídeo em si, né? Parabéns aí pelo teu trabalho e foi muito proveitoso, muito espetacular essa tua palestra aí, Val. Olha, agradeço muito. Olha que maravilha, gente, encontrar uma pessoa que já me conhecia. Olha o que o online faz com a gente. E é isso mesmo, De Paula, ele nos aproxima e nós precisamos hoje parar de ter medo, trabalhar, treinar, buscar ajuda, buscar cursos, buscar mentorias, parar de sofrer sozinhos. Porque quando você tem uma dor de dente, você procura um dentista. Quando você tem uma dor muscular, você procura um atendimento. Por que as pessoas sofrem com relação à comunicação e não procuram uma mentoria, um treinamento? Por que elas não buscam se aperfeiçoar? Porque elas acham que isso só acontece com elas, e não é. Como eu disse, é um dos principais medos da humanidade, mas que pode ser vencido, que a gente pode, com técnica, talento e treino, o caminho pode ser bem curto. E eu tenho visto isso no meu dia a dia, pessoas mudando o perfil comunicativo aí, que eu digo, meu Deus, que resultado. Então, é muito gratificante ajudar as pessoas hoje, cada um mostrar ao mundo o seu tamanho, a sua forma de se comunicar, sempre respeitando a personalidade de cada comunicador. Legal. Iago? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiro, quero agradecer.
foi de grande ensinamento para mim. Eu tenho uma pergunta, porque eu me vejo em duas situações. Na primeira, eu me considero até uma pessoa que se comunica bem, legal, mas... Tô tentando treinar o olho na câmera, e não tenho esse costume. Eu me vejo como um bom comunicador, mas quando eu me sinto confortável com a pessoa do outro lado, seja da tela ou então a pessoa que eu estou conversando pessoalmente. Porém, quando é uma pessoa que ou eu não conheço, ou então eu vejo ela como ela superior a mim, eu costumo ter problemas, né, na comunicação. Acontecem duas coisas que eu já identifiquei que me atrapalham muito, que é eu repetir muito palavras e palavras que nem fazem parte do vocabulário, tipo, fico repetindo muito a palavra né. Eu tenho um sócio até que ele me acompanha, né? E aí ele fala: Iago, para de falar a palavra né, rapaz, está repetindo demais isso e tal. Então eu costumo repetir essa palavra e às vezes eu ainda acabo trocando letras, né? Dá um nervosismo assim. E isso não é sempre, é só quando eu nem sei por qual motivo, mas eu vejo a pessoa do outro lado como uma pessoa superior a mim. Eu acho que isso é psicológico, não sei, mas eu queria uma dica aí de como começar a treinar para superar essa parte. Bora lá por partes. Com relação ao olhar na câmera, que bom que você já começou e quero dizer para você que esse é um desafio diário, porque nós não estávamos acostumados a isso daqui, como eu falei, eram só os jornalistas. Então eu tenho uma dica aí para você, ó. Isso daqui é uma ring lightzinha que tem um olho, colocado aqui uma foto de um olho. Coloque ele na sua câmera. Quando você começar a falar, você vai lembrar que você tem que olhar para cá. Ai, Val, não tenho esta ring light. Não tenho como fazer isso agora. Pegue post-its coloridos, tá? Coloque do lado da sua câmera para você começar a criar novas trilhas neurais, novas conexões, que é para cá que você tem que usar, para que você tem que olhar. Então, coloca aqui algo colorido para te chamar a atenção. Com relação a né, vícios de linguagem, super comuns, né, tá, daí, tipo assim. Na verdade, tudo vício de linguagem, principalmente quando você está numa situação de ansiedade e nervosismo. Da mesma forma que você começa a engolir palavras, porque você se coloca numa situação de perigo. Então, treino aí. Começar de novo, leitura. Por que eu digo a leitura, gente? Porque é um santo remédio. A leitura é começar a falar de forma pausada, colocar pontuação no lugar correto, treinar, gravar seus vídeos, assistir e sempre pensar assim, que quando você fala em público, você compartilha conhecimento, você compartilha a sua história de vida. E histórias de vida são diferentes. Então, não devo colocar o outro acima de mim. O outro pode saber muita coisa, mas não vai saber o que eu sei. Porque o que eu sei são as histórias que eu vivi. Então, quando você começa a se colocar em pé de igualdade com relação ao outro, e pensar, eu estou compartilhando conhecimento e isso faz parte da minha história, você começa a perder este medo. E é um trabalho contínuo. Legal. É engraçado porque normalmente isso acontece muito no primeiro contato. E eu fico depois até me questionando, porque depois do segundo, terceiro contato, que já criou um vínculo com a pessoa, assim, eu me sinto muito natural. As coisas, elas fluem de uma maneira totalmente diferente. Eu fico, meu Deus do céu, por que esse primeiro contato ele sempre enrosca, né? Sempre é o primeiro contato que me atrapalha. E aí tem muito a ver com essa ansiedade, esse frio na barriga. Até uma pessoa que falou de calafrio, às vezes acontece também. Isso mesmo, crenças limitantes. Olha, o Alisson colocou aqui, é isso mesmo, crença limitante. Então, está acontecendo aqui, pense lá no ciclo que eu coloquei, pensamento, atitude, resultado. E aqui, ó, eu acho que precisa de psiquiatra, só de pensar em falar em público, dor de barriga, calafrios, a Edna colocou. Edna, isso não acontece só com você, não. Nada que uma mentoria de comunicação não resolva, e não precisa de psiquiatra, não, tá tudo bem, tá tudo bem. É só treinar e a gente achar o caminho certo, ok? O De Paula comentou uma coisa que é verdade. A gente não está acostumado a ouvir a nossa voz, como as pessoas ouvem, né?
E como a gente fala aqui, então, aquilo que a gente ouve do que está saindo aqui é diferente de quando você grava um vídeo. Quando você grava e você ouve, você fala, meu Deus, sério que minha voz é assim? Pelo amor de Deus. Então, eu tinha toda essa dificuldade, né? Do falar em público, do falar na câmera. Então, isso tudo foi, assim, por muitos anos, né? Foi muito complicado para mim. Mas superou. Isso está lá no passado. E deixa eu contar um segredo, outro segredo para vocês. Eu tenho contado vários segredos hoje. A voz que nós escutamos não é a voz que o outro escuta, tá? Então, quando você grava, esta é a sua voz real. É a voz que o outro escuta. Então, nós precisamos realmente gravar áudios, escutar depois, gravar os vídeos, escutar depois, para você começar a se familiarizar com a sua voz, com a sua pontuação, com o seu jeito de falar, para ver se você não está engolindo palavras, e para você não causar aquele estranhamento quando você começa, olha, um vídeo e diz, não, mas não sou eu falando ali. Sim. Então, aqui está. Esse é um treino bem importante, Luci. A Joana falou ali que ouvir nossa voz é horrível, né? Na realidade, você tem que entender que às vezes ouvir a tua voz é melhor do que você pensa que é quando você não ouve ela. Essa que é a realidade. Porque quando você às vezes faz um trabalho e você observa, puxa vida, mas o pessoal gosta da minha voz, só eu que não gosto da minha voz. Então é mais ou menos por aí. Mas não é só a voz também, né? O gestual também da gente, né? Como a gente se coloca também, a gente acha estranho, né? Quando a gente percebe o vídeo. A gente vê um vídeo da gente em ação, né? Ou seja, num evento, numa gravação, enfim, né? A gente percebe, poxa, mas sou eu mesmo que estou fazendo esses gestos, que me comporto desse jeito. Então, até a gente se acostumar com isso aconteceu comigo há 30 anos atrás, mas como eu tinha uma queda muito grande, adorava a televisão, como eu gosto muito de televisão, a gente não ganha dinheiro com televisão, mas é gostoso, é caro para fazer, mas eu gosto de televisão. Então, depois a gente vai se acostumando com esse processo. Essa que é a realidade. É isso mesmo, e TV é apaixonante. Antes de eu abrir a minha empresa, que já tem 17 anos e que eu continuo ainda trabalhando com vídeo, mas trabalhei em todas as emissoras de TV aqui do Paraná, e é isso, é apaixonante. E é questão de você se acostumar. E pensar que hoje, né, De Paula, todos nós estamos numa TV. Como eu falei, todo esse quadradinho, ela é a nossa TV. Então, nós precisamos ter um gestual adequado também neste quadradinho, porque houve uma mudança muito grande no presencial. A nossa janela gestual, ela era diferente. Hoje eu preciso de gestos mais para cima, próximo ao meu rosto, porque eu preciso ter o gestual para o outro me compreender. Eu queria agradecer, Valdir. Nós somos vizinhos aí, eu sou de São José dos Pinhais, não sei se você está me ouvindo. Tá baixinho, Claudemir. Tá bem baixinho. Nós somos vizinhos, eu sou de São José dos Pinhais. Eu queria agradecer porque, sinceramente, eu tenho muito medo mesmo de falar com meus clientes, né? Então, essa parte de roteirização que você colocou, essa parte de gestual que você colocou, tudo isso aí, nossa, foi muito, muito bom mesmo. E quero agora começar a praticar, conforme a Lucy falou aí também, começar a gravar vídeos aí para mim estar podendo conversar com meus clientes, que quando um cliente fala, vamos falar pelo Zoom, eu já fico tremendo, já fico pensando, putz, o que eu vou passar para esses caras, sabe? Então, quero agradecer de coração, que foi muito bom, foi show de bola mesmo. Eu é que agradeço também o seu depoimento, Claudemir, muito obrigada, realmente estamos aqui do ladinho, e olha, eu até coloquei ali, @Valdirene_Alves Jornalista, que é meu Instagram, tem vários vídeos com dicas de roteiro, de enquadramento, tem vários vídeos ali que eu ajudo quem quer dar o primeiro passo com relação à comunicação. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá, William. Então, eu quero contar um depoimento que talvez ajude as pessoas que estão aqui. Eu tenho 22 anos, né? E eu tenho um problema na minha dicção. Eu falo um pouco errado, né? Porém, no começo da minha jornada na Nível,
eu estava com muito medo de ir atrás, de prospectar, ir atrás de empresários, né? Porém, eu parei com esse medo. Eu falei, vou com medo mesmo e vou ir. E com um mês eu fechei com as 10 maiores empresas da minha cidade, mesmo com toda dificuldade, dicção, com entusiasmo, conhecimento, eu consegui fechar com as melhores empresas da cidade. Agora é fazer o projeto acontecer e eu fiz o lançamento hoje, inclusive, né? E eu estou bem feliz. E para o pessoal aí que fica com medo, o medo é um limitante. Você não pode deixar o medo limitar o seu sucesso. Mesmo com toda dificuldade, você tem suas qualidades também. E usa suas qualidades para superar as suas dificuldades. Só isso. Só. Obrigado. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pelo depoimento. E, de novo, foi o que eu terminei de falar. A nossa história nos diferencia. A forma que cada um se comunica é única. Não existe voz perfeita, não existe momento perfeito. Se você ficar esperando sempre o perfeito, então a sua voz é a melhor, a sua história é a melhor. O que você tem para compartilhar com o outro é o que você pode dar de melhor naquele momento. Então, é isso mesmo, William. E você foi com medo, tá com medo? A gente tem medo de um monte de coisa na vida, mas o medo não pode nos paralisar. O medo, ele tem que servir de combustível. Perfeito. Parabéns, William. Parabéns mesmo. Obrigado. Kamal Osman abriu o microfone, você quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Né? Pode falar, Kamal. Seu Kamal é empresário de Foz do Iguaçu, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Prazer. Que legal. Ela me convidou e eu estou aqui. Seja bem-vindo. É um prazer realmente poder participar e ouvir uma palestra tão esclarecedora como essa. Muitas vezes a gente tem bloqueios de falar realmente em público. E esse bloqueio ele faz uma engasgada na garganta da gente. Mas quando você percebe que pode treinar e elevar essa qualidade da comunicação, ouvir isso de uma pessoa que tem experiência bem clara e soube transmitir tão bem essa palestra, então a gente precisa só agradecer a vocês por fazerem parte a partir de hoje da nossa história. Agora, a Valdirene Alves já me ensinou alguma coisa importante. Não ter medo, treinar, treinar e treinar. Tudo aquilo que você quer comunicar, você tem que dominar o conhecimento também disso que você vai falar. O tema que é importante para você, né? No meu caso, por exemplo, tive loja por 40 e poucos anos e fazia a minha própria propaganda na TV, né? Então, é preciso realmente esse treino constante para estar cada vez melhor. Te agradeço por essa oportunidade de te ouvir e de você, de agora em diante, fazer parte da minha história. Eu que agradeço, muito obrigada, seu Kamal, muito, muito obrigada por estas palavras e também por estar aqui acompanhando a gente nessa noite. Muito obrigada. E se um dia vier a visitar a Terra das Cataratas, será um prazer recebê-lo. Olha, logo, logo a gente tem que colocar em dia todos os nossos desejos de viagens, né? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Gislaine, por esse convite. Eu que fico feliz de ter aqui o senhor conosco e a Valdirene, todos nós. Eu quero fazer uma pergunta para a Valdirene, até a própria Lucy já falou, e muitas pessoas têm tanto conhecimento e tanto algo tão bom para entregar ao outro, e ela acaba não abrindo a câmera, porque ela está com medo do que o outro vai falar dela,
ou de repente achando, como um colega falou, né? Ah, talvez eu não vou me comunicar bem. Agora eu mesma, Gi, estava me vendo e falei, nossa, essa roupa não ficou legal. Eu fiquei com um ombro maior, o outro menor, um ficou torto, mas não importa. Porque hoje eu percebi que talvez não ficou legal, mas amanhã eu troco. Né? É ter a coragem para errar. Quando a gente tem a coragem para errar e você se coloca à disposição para melhorar, a nossa vida melhora. E aí eu queria que você falasse aí para quem tem esse medo muito grande do que o outro vai falar ou vai julgar. Eu estava olhando aqui, nossa, eu até pensei mesmo, parece que eu nem tenho um ombro. Aí eu estava vindo assim para melhorar o meu ombro. E tá tudo bem. E tá tudo bem a gente engasgar, tá tudo bem. Às vezes a gente não tá com a roupa apropriada, mas se hoje eu não tô com a roupa apropriada, amanhã eu melhoro. Se eu engasguei, amanhã, se eu for um pouquinho melhor, a minha vida vai progredir. E eu quero que tu fale sobre isso, Val. Isso mesmo, um pouquinho melhor a cada dia. Mas como que a gente muda, gente? Mudando, fazendo, abrindo a câmera, olhando o nosso enquadramento. Como eu disse, é fundamental, é a nossa imagem, a imagem da nossa empresa. E você só vai ver se está bom quando você se olha. E eu vou dizer uma coisa para vocês: julgar o outro faz parte do ser humano. Então, você de câmera fechada ou você de câmera aberta, alguém vai te julgar. Então, é melhor que te julgue pelo seu conteúdo, pela sua imagem, pela forma que você contribui com a vida do outro. Eu tenho muitos mentorandos que eu digo assim, você não tem medo de falar em público, você é egoísta. Como assim? Eu digo, sim, não quer compartilhar conhecimento, quer guardar só para si, quer ficar com aquilo ali. Então, às vezes, não é a timidez. E tá certo, Gi. Você tem que se olhar, colocar o que você gosta. Hoje esta cor não ficou boa? Vou mudar. Mas se você tiver de câmera fechada, você não vai conseguir fazer essa avaliação. Então, você sempre está sendo julgada porque faz parte do ser humano julgar. E tá tudo bem. Então, é melhor que você seja julgada pela empresa que você está representando, pela imagem que você passa, pelo conteúdo, e para você ter a oportunidade de ser um dia um pouquinho melhor, como que é hoje, amanhã eu quero ser melhor do que eu já fui hoje, está sempre dando o primeiro passo. O que eu digo, gente, vamos resumir tudo isso, é assim, se você fica parado, você não sai do lugar. Se você se acostuma a participar de reunião com a câmera fechada, você sempre vai participar de reunião com câmera fechada. Então, você tem que se desafiar. Eu vou abrir a minha câmera, eu vou falar na reunião, eu vou gravar um vídeo. Eu não vou publicar esse vídeo, está tudo bem também. Vou gravar para treinar. Então, você tem sempre que fazer coisas diferentes para você alcançar resultados diferentes. Quem faz tudo igual, tem sempre o mesmo resultado. Falando disso daí, eu vou usar até um termo que o Daniel costuma usar com relação à nossa tecnologia, né? Nós temos que hoje ser a nossa pior versão, porque amanhã nós vamos ser melhores. Então, hoje eu sou a minha pior versão. Eu estou na versão beta. Amanhã eu pretendo ser melhor do que eu estou sendo hoje. Todos pensem assim. Excelente, é isso mesmo. E sempre em movimento. Parado não se chega a lugar algum. Se você faz sempre do mesmo jeito, os resultados serão sempre os mesmos. Então, vamos ousar. Se fosse assim para a gente fechar essa nossa conversa, vamos ousar. Vamos fazer coisas diferentes. Vamos superar o nosso medo. Vamos deixar o nosso medo ali guardadinho. Estou com medo? Vou com medo mesmo. Vou começar a me planejar. Vou começar a treinar. Vou fazer pitches sobre a minha empresa, sobre o meu trabalho, sobre o produto que eu vendo. E vou treinar esses pitches. E vou gravar vídeos. E vou escutar áudios. Técnica, talento e treino. Todos os dias. Obrigado. E não esqueça de mim para o próximo encontro.
Jamal, venha sempre. Toda terça-feira estamos aqui, tá bom? Você é nosso convidado especial, tá bom? Já está no relógio. Está na agenda já. E você, Val? Assim, gratidão imensa, mais uma vez. E dizer para você que as portas da Universidade Nível estão escancaradas para você. Porque perceber que todo mundo amou esse tema que você trouxe. E quando você quiser voltar, é só falar com a gente, que a gente coloca na agenda e você vem falar mais um pouco, trazer mais dicas, mais informações, porque foi fantástico, fantástico. Muito, muito obrigada. Lucy, te agradeço muito, muito também pelo espaço, por colocar este espaço tão importante à minha disposição. Quero dizer para todos vocês que eu estou à disposição, @Valdirene Alves Jornalista, pelas redes sociais, também a ciclaracomunicação.com.br. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Então, os meus canais estão abertos. E para a gente fechar, eu quero dizer uma coisa. Quando nós falamos em público, nós trocamos algo fundamental com o outro. Fundamental. Nós trocamos tempo de vida. Hoje, eu dei para vocês 1h e pouco da minha vida. E como vocês retribuíram? Vocês me deram 1h e pouco da vida de vocês. Então, é como se fosse um passeio quando você compartilha conhecimento. Então, muito obrigada por esse tempo que vocês se doaram, estando aqui também, acompanhando estas informações, e qualquer coisa, contem comigo e com a Ciclara Comunicação. Obrigada, obrigada mesmo. Pessoal, semana que vem, estamos aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-link, e volte quando quiser para falar, para assistir, né? Quando você estiver aí tranquilo, eu vou lá assistir. Quem é que está falando lá na Uninível? A porta está aberta, o link é sempre o mesmo, é sempre de terça-feira, às 8h30, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Excelente. A gente se vê no próximo evento, aqui neste canal, em outros canais. Até mais, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.